Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos de volta para mais um motivacional do Ministério Casa da Noiva. É uma alegria muito grande para o nosso coração estarmos juntos e buscarmos a face do Senhor Jesus. Eu desejo em Cristo Jesus que você com a sua casa sejam lindamente e preciosamente abençoados pelo Senhor, que Deus possa continuar com as mãos estendidas sobre a sua vida e que Ele proporcione aí um dia lindo, abençoado e feliz para o seu coração. Espero que você tenha passado o Natal aí abençoado, debaixo da proteção de Jesus, e desejo mais do que isso, que o Senhor continue fortalecendo sua vida, sua caminhada, sua jornada e proporcionando que Ele proporcione ao seu coração aí um tempo de uma grande e preciosa colheita da parte dele em tudo e em todas as coisas. Nós vamos orar nesse momento para continuarmos hoje, mais uma vez, a nossa série de estudos. Estamos concluindo aí os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel e nós vamos hoje para o capítulo de número 5. Mas antes, nós vamos orar ao Senhor, pedindo a sua bênção, e eu tenho certeza que Ele tem uma palavra para os nossos corações, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso, vamos juntos orarmos ao Senhor com alegria e crendo que Ele em todo tempo está agindo e cuidando de cada um de nós. Vamos orar. Pai bendito, no nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos na Tua presença, agradecendo-Te pela Tua fidelidade, bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre os nossos corações. Eu Te peço, uma vez mais, que Tu nos alcances, que Tu possas achar os nossos corações nesta manhã, que Tu possas liberar sobre as nossas vidas daquilo que está no Teu coração por fazer. Eu sei que os Teus pensamentos são de paz, Teus planos são de paz, Teus desígnios são de paz. Eu sei que os planos do secreto conselho ao nosso respeito estão estabelecidos porque o que o Senhor, o Filho e o Espírito Santo pensam ao nosso respeito, sim, sempre se concretizam. E eu sei que há bons pensamentos e bons planos, e nós não nos moldamos nem pensamos nada diferente disso, porque qualquer seta que venha, Senhor, lançada contra o homem, contra a mulher que te ama, para tentar desanimá-lo ou confundi-lo ou tirá-lo da rota com relação aos teus planos, ele jamais se sujeitará a isto, mas se moverá sempre confiantemente, sim, sabendo que o Senhor é o Deus que quando começa as coisas sabe como ninguém, como terminar o que começou. E é por isso que nós oramos neste momento, te pedindo que estejas conosco, que trabalhes conosco, que fiques conosco, que Tu te reveles mais uma vez para o nosso coração, que Tu possas, com a Tua graça, com a Tua bondade, liberar sobre as nossas vidas aquilo que está, Senhor, no Teu coração, porque os Teus pensamentos são melhores do que os nossos. Então, cumpre toda a Tua vontade na nossa vida, porque nós somos carentes e necessitados da Tua vontade sendo realizada em nós, por nós e conosco. Que seja assim sempre, para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, bom dia. É bom demais estarmos juntos. Vamos para o livro de Daniel, capítulo de número 5. Daniel, capítulo de número 5, para a glória de Jesus. Livro do profeta Daniel,
5. Nós vamos ler aí a partir do verso 18. Daniel, capítulo 5, a partir do verso de número 18. Glória a Jesus. Só colocar aqui o fundo musical que eu sempre gosto de colocar pelas manhãs. Nós vamos juntos ler a palavra de Deus. Você tem a Bíblia? Não deixe de usar a sua Bíblia nesta manhã. Se não a tem em mãos, marque esse texto de Daniel, capítulo de número 5. Nós vamos já caminharmos para concluirmos a nossa temporada nessa série com base no livro de Daniel, no capítulo de número 5. E a gente vai ler a partir do verso de número 18. Diz assim a palavra de Deus. São palavras de Daniel aos ouvidos do rei Belsazar. E você sabe que Belsazar esse rei, por nome de Belsazar, que eu já falei aqui em outro momento, ele havia dado um banquete, feito uma festa lá, e nessa festa que ele fez, ele tomou a decisão de pedir que trouxesse os utensílios sagrados que Nabucodonosor havia trazido de Jerusalém para a Babilônia. E ele disse que queria beber, usufruir e, como diz as Escrituras, profanar aqueles utensílios sagrados. E ele assim o fez. Mandou que se espalhasse na festa os vasos da casa de Deus e mandou que todos os utensílios sagrados que de alguma forma estavam ali, podiam ser úteis para beber o vinho e tudo, fossem compartilhados com os que estavam naquela festa. E assim eles fizeram. Diz a Bíblia que eles prepararam-se, eles prepararam tudo e eu penso que naquele dia, brindaram juntos o triunfo da Babilônia sobre os demais povos, inclusive sobre o povo judeu, sobre o povo hebreu, ou judeu, como você queira chamar, ou o povo de Israel, como você queira chamar. E na medida que fazem aquilo, na medida que eles vão começar a fazer isso aqui, eles também têm no coração uma coisa. Eles estão dizendo para eles mesmos que é uma grande alegria e um grande privilégio para o coração deles saberem que a história da Babilônia ela está sendo, nesse momento, nesse tempo, ou a partir de Nabucodonosor, sendo construída como uma história de triunfo sobre os deuses das outras nações. Por isso, trazer os utensílios sagrados à presença de Belsazar, para que eles possam celebrar. E na medida que eles estão profanando as coisas sagradas e santas, as Escrituras dizem que uma mão apareceu escrevendo naquela parede. E a mão que apareceu escrevendo era a mão que Deus quis que ele visse como mão de homem ou como a própria mão do Todo-Poderoso escrevendo ali. E diz que escreveu Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. A Bíblia diz que o rei, naquele momento, ele começou, dentro daquele banquete, a viver uma mudança, uma modificação em tudo que dele era apresentado antes dessa mão aparecer escrevendo. Porque o seu semblante era de triunfo, sua postura
era de arrogância, de honradez. Seu banquete era um banquete de alguém que tinha o comando, o controle das coisas e que podia em si se ver no centro, né, de tudo, principalmente daquela festa. Só que quando essa mão entra em cena dentro daquele ambiente, o rei começa a viver uma alteração, a modificação. Eu já falei sobre a modificação do rei, ou a transformação do rei nesse ambiente onde a mão de Deus apareceu, onde a mão foi manifesta, e eu vou adiantar porque esse não é o meu foco hoje. Mas, a princípio, ele vive uma mudança no semblante, uma mudança no tremer das mãos, uma mudança no bater dos joelhos. Eu penso que ele está ali suando, frio, penso que ele está olhando para um lado e para o outro sem conseguir proferir palavras. Algumas coisas estão acontecendo, não somente com ele, mas eu creio que naquele ambiente todo mundo fica assustado e dizendo talvez uns para os outros, o que é que aconteceu com o nosso rei? O que está acontecendo? Pois que essa mão apareceu, ele perdeu aquela postura de exaltação que ele tinha, de orgulho que ele tinha, de arrogância que ele tinha, de prepotência que ele tinha. Então a Bíblia diz que descaiu-lhe, literalmente é dito, descaiu-lhe o seu semblante, seus joelhos bateram um no outro, ele ficou totalmente desestabilizado, ficou totalmente abatido, ficou totalmente rendido ao impacto daquela mão que apareceu escrevendo na parede. Então estava lá, Mene, Tekel, Farsim. Diz a Bíblia que ele, a semelhança de Nabucodonosor, o que era um costume na época, tanto no capítulo de número 2 como no capítulo 4, ele chama todo mundo e diz, gente, interpreta esse negócio aí. Só que todo mundo que estava na festa, teve dificuldade, porque olharam e não conseguiam interpretar. Era uma linguagem que só por revelação se poderia entender. Só por revelação. Como revelação não era coisa daqueles que estavam tomando o posicionamento de profanarem as coisas de Deus, então fica para alguém que não está no cenário daquela festa carnal, mas está ainda que esquecido por um tempo diante de Deus. Porque Daniel vive, entre o capítulo 1 e o capítulo 6, esse momento de grande exaltação, ao mesmo tempo que vive com a saída ou a partida de Nabucodonosor um certo apagão no capítulo 5. Como Deus em si viu a fidelidade de Daniel e Deus queria colocar Daniel em evidência naquele reino também, indo além do reinado de Nabucodonosor, nós percebemos a partir da Bíblia que o próprio Daniel é chamado, porque aparece ali uma senhora de idade, amadurecida pela vida, e diz assim, rei, tem alguém, já que esses teus aí estão todos envolvidos com o teu banquete e não conseguem interpretar, tem alguém que nos dias do teu pai foi útil. Eu creio que ele pode ser útil também nos teus dias. Quem é ele? Você é um hebreu, é o Daniel, ou o Beltesazar, como queiram chamar aqui. Então manda buscar ele. Chamaram Daniel. Você sabe da história? Vou adiantar. Quando Daniel vem, o rei apresenta
a escritura na parede para ele. Daniel, eu sei, ali ele já compreende que era Deus dizendo para ele: Daniel, o que eu comecei com você desde o capítulo 2, dentro da Babilônia, ainda não terminou. Saiu o rei, entrou outro, mas eu continuo com você na terra. E ainda continuo querendo te usar, continuo querendo compartilhar minhas revelações contigo, continuo querendo compartilhar das minhas coisas grandiosas e preciosas com você. Está pronto, disposto, disponível a andar por esse caminho comigo ainda neste tempo, Daniel? Deus, a idade já não coopera para que eu tenha firmeza e força, mas uma coisa eu sei: eu estou em Ti, o Senhor em mim, eu creio em Ti, o Senhor confiando em mim, eu estou à Tua disposição, só me sustenta. Então, Daniel, vamos lá que eu quero te usar. E Daniel olha para a parede, e o rei, antes de Daniel fazer qualquer coisa, diz para ele: és tu o mesmo Daniel? Porque se não for, nem tente. E Daniel está ali ciente de que Nabucodonosor se foi, mas Daniel permaneceu mesmo. Que as mãos que se estenderam reconhecendo Deus na vida de Daniel se foram, mas Daniel permaneceu mesmo. E Daniel deixa claro: ei, eu sou o mesmo. Eu não mudei por banquete e nem deixei de mudar por falta dele. E nem mudei por falta dele. Eu continuo sendo o mesmo crente, o mesmo homem de oração, o mesmo homem da comunhão, o mesmo homem que tem uma vida profunda com Deus, o mesmo homem carregado de um discernimento único, singular, que milhares de homens gostariam de ter, mas não tem, porque não tem uma relação com o eterno. E eu permaneço nele e ele em mim. É porque aí começa a aparecer essa escritura aqui na parede. Nenhum dos melhores daqui consegue interpretar. É porque os melhores aí têm compromisso com outra coisa. Eu só tenho compromisso com um aqui na Babilônia. Não é o Senhor. E com quem é, Daniel? Com o Deus dos Hebreus. Eu soube que esse Deus teu aí foi apresentado aqui na Babilônia, desde o capítulo 1, como Deus que preserva, como Deus que revela e que estabelece, assim como remove, no capítulo 2. Eu soube que esse Deus aí, essa véia aqui falou, essa senhora de idade aqui, ó, ela falou para mim, a velhinha, desde os tempos do meu pai, desde o tempo do meu pai, que ela anda por aqui ligada no que acontece. E ela me disse que Deus desceu aqui contigo. Não foi só comigo não, com Sadraque, Mesaque, Abednego também. Porque ele ficou conhecido como Deus que protege, que entra nas situações mais difíceis para socorrer quem honra. Ele ficou conhecido como Deus que livra no capítulo 3. No capítulo 4, como Deus que exalta, mas é o Deus também que abate. E Ele quer se fazer conhecido por aqui, pelo jeito. Então, Daniel, teu Deus pode te dar interpretação? Claro, Ele é o Deus que revela. Então faz o seguinte, lê aí e me diz se consegue interpretar. Daniel foi lá. No capítulo de número 5, a palavra de Deus diz, a partir do verso de número 13, que Daniel explica o mistério. Eu não quero ler a partir do verso 13, quero ler a partir do verso 18. Acompanhe aí. O rei, Deus o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a majestade.
E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava em vida. A quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva com os bois e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio. Deus, em Daniel, é conhecido como Deus que tem domínio sobre, olha aí o que ele diz, o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Verso 22. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois trouxeram os vasos da casa dele. E se tem uma coisa que ele tem ciúme, Belsazar, é das coisas dele. Essas coisinhas que são dele, Deus tem ciúme. Deus tem ciúme. Se tem uma coisa, Belsazar, que ele desce para livrar, para proteger, para guardar, é esses vasos da casa dele, essas coisas da casa dele, essas coisas do reino dele, essas coisas que envolvem, sim, ou que são envolvidas pela glória dele. Ele tem um ciúme disso tão grande, e tu não levasse isso em consideração, muito pelo contrário, tu levantaste contra ele, pois trouxeram os vasos da casa dele, verso 22, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, e é aqui que eu quero que você marque esse versículo 23 aí, tá? Essa expressão aí, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então dele, olha, Belsazar, dele, eu vou te dizer uma coisa, foi enviado. Verso 24, então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Já vou dizendo, Belsazar, que não é coisa muito boa para você. Daniel dizendo, imagine isso. Está escrito assim, Belsazar. Mene, mene, tekel, farsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeira de ouro ao pescoço. Uma cadeira de ouro ao pescoço. E proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do seu reino. Mas na mesma noite, não deu nem tempo de Belsazar fazer. Diz a Bíblia, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Preste atenção.
Eu já fiz toda a narrativa do capítulo, simplesmente porque o que eu quero falar com você tem a ver com essa ação de Deus também, mas acima de tudo com a forma que Deus é apresentado por Daniel a Belsassar. Porque nós estamos pensando sobre Deus em Daniel, Deus no livro de Daniel. A renovação da nossa mente é o tema que estamos abordando e a partir do conhecimento de Deus. E como Deus é visto no livro de Daniel. Como ele se faz conhecido e como ele permite ser definido a partir das experiências de cada um. Nesse capítulo 5, diferente de todos os outros capítulos que nós lemos, estudamos aqui, Deus é apresentado como aquele que tem a vida do homem na sua mão. E aqui nesse capítulo nós podemos perceber o que do homem é apresentado. Ao mesmo tempo que podemos perceber o que de Deus é conhecido. Do homem a gente consegue destacar aqui inúmeras coisas, eu vou tentar destacar 2 ou 3 delas. A primeira é que do homem Belsassar se percebe que as suas ações são ações de alguém que se considera nada mais nada menos no direito de fazer tudo o que quer fazer em nome do poder que tem nas mãos. Alguém disse, se você quer conhecer o homem em si, dê poder a ele. Belsassar assume um império. Belsassar assume um povo cuja autoridade era reconhecida entre as nações do mundo na época. Belsassar, ele consegue, a partir desse período de tempo que ele vive, ele consegue abraçar-se com este poder e envolve-se como que num casamento com esse poder, considerando que ninguém, nem nada, é capaz de mexer com este poder que está nas suas mãos, uma vez que ele tem esse poder nas mãos. Ele pode tudo, ele pode todas as coisas. Inclusive, fazer o banquete. Deus não tinha problema com o banquete dele. Segundo, adorar aos deuses de madeira, de ouro, de prata, de tudo. Deus também não tinha problema nenhum com aquilo. Olha, tu nasceste para glorificar a Deus, mas o teu coração é um coração comprometido com outras coisas, então adora a tua madeira, adora teu ouro, adora a tua prata, vive aí. Eu vou procurar andar com aqueles que estão em conexão comigo. Isso será visão de Deus em si. Daniel diz, tu destes louvor. Por que Daniel cita então, pastor? Daniel cita o fato dele estar louvando aos deuses de madeira, porque fazer aquilo, depois de se apropriar, sabe, do cálice sagrado ou dos vasos sagrados de Deus e profaná-los, era dizer que os deuses da Babilônia prevaleceram contra o Deus dos hebreus. E aí Deus, que tem ciúme dos seus vasos e não divide sua glória com ninguém, decidiu aparecer. Mas esse é o coração de Belsassar. O coração de alguém que diz, eu tenho poder, posso o que eu quero, faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Segundo, eu não vou precisar citar todos os versículos aí, mas no próprio capítulo 5 você enxerga isso. Mas, se você quiser que eu apresente a você a perícope com base nesse capítulo 5 de Daniel, então você pega aí do verso 1 ao verso de número 8. Então ele é alguém que pensa que pode fazer todas as coisas, porque tem esse poder nas mãos. Ele casou-se com esse poder, ele não entende
que Deus engrandeceu a Nabucodonosor e que o tempo de Nabucodonosor passou, logo dele um dia também passaria, mas ele não leva isso em consideração, ele acha que o poder nas mãos dele é um poder eterno. Isso aqui é coisa do coração humano. O homem é traído pelo seu próprio coração. Segundo, nós percebemos aí em Belsazar, e no homem Belsazar que aparece aí, alguém que considera que tem o controle do hoje e do amanhã, logo, o que faz agora o faz sem precisar considerar a importância de dar satisfação a quem quer que seja. Então, se Belsazar aqui mergulha numa relação de prazer, ele mergulha intensamente. A Bíblia diz que estavam aí as mulheres, as concubinas, e imagine, se ele chamou os vasos da casa de Deus ali, ou trouxe os vasos sagrados para profanar esses vasos diante de todo mundo, imagine o que é que ele não estava praticando naquela festa. Está fazendo sexo publicamente ali. A todo mundo doido, mergulhado numa transa sem limite. Numa transa intensa e sem limite. Porque Belsazar, no coração dele, ele entende, eu mergulho, eu vivo e não quero saber. Ele não se preocupa com nada, não se preocupa com qualquer alteração que possa acontecer na sua saúde, ele não se preocupa com nenhuma situação que possa de alguma forma se agravar e se apegar a ele por uma vida desregrada, sem limite. Ele não se preocupa com nada disso. A questão dele é, eu estou aqui para viver o agora, e esse agora que eu vou viver é o agora do prazer. Vou mergulhar e vou mergulhar com força. A Bíblia diz que ele estava ali cheio de mulheres de concubinas. Ele fazia de tudo, eu não tenho dúvida ali. De tudo, eu não tenho dúvida. De todo tipo de relação a outras coisas. Era a balada de Belsazar. Terceiro, e isso você pode perceber aí, inclusive por parte das palavras que Daniel profere, quando no capítulo de número 5, Daniel fala aí no verso de número 22 e o verso de número 23. Mas em terceiro lugar, nós percebemos aí em Belsazar essa figura que, como homem, decide se mover sem considerar a história. E isso é muito sério. Por que o senhor diz isso, pastor? Vou repetir. Ele se move como homem sem considerar a história. E isso é muito sério. Porque Deus aparece justamente por causa da história que está sendo desconsiderada. Ele está mexendo com os vasos sagrados da casa de Deus. E ele está dando louvor a outros deuses. Bom, ora, na Babilônia, adorar outros deuses era algo comum. O que Deus não esperava era que os crentes que foram para ali entrassem nessa. Mas adorar outros deuses era comum. Você tem lá um Deus, se não me falha a memória, por nome de Merodach. Aí você tem aí uns 2000 ou mais santuários de exaltação e adoração ao nome dele. Não, na Babilônia era comum. De tudo havia na Babilônia e de tudo se fazia na Babilônia. Era comum. A questão era que tinha crente lá que no coração entendia. Eu assentei no meu coração não me contaminar com isso aqui. Mas era muito comum. O que não é comum é fazer isso desconsiderando
que o Deus de Daniel apresentou-se e tomou conta do espaço da Babilônia. Porque quando Daniel chega lá, tenha certeza, Deus não tem altar nenhum na Babilônia. Só que quando esse povo hebreu vai para lá, Deus agora vai passar a ter um altar. Por que ele vai ter um altar? Porque Daniel ergue esse altar? Sim, a Bíblia diz que Daniel, no capítulo de número 6, ele orava 3 vezes ao dia, olhando pela janela na direção da sua terra amada. Orava ao Deus de Israel. Mas não era só por isso. Deus fez o coração de um ímpio reconhecer a importância de ter altar. E eu digo ímpio porque eu já expliquei para vocês aqui a expressão que Deus usa para Nabucodonosor quando chama de meu servo. Eu já expliquei para vocês, não vou voltar de novo nisso. Mas aquele ímpio Nabucodonosor, ele disse no capítulo 2 de Daniel: só ao Deus de Daniel prestem reconhecimento e honrem a Daniel e os seus amigos. E ele honrou. No capítulo 4, depois de ter ido ficar entre os animais, ele volta a si. Deus o restaura, o restitui, o restabelece. E aí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você percebe a partir do livro de Daniel, no capítulo 4, que Nabucodonosor ali se arrepende. E eu citei aqui, ele vive uma transformação na sua mentalidade. E diz a Bíblia que ele reconhece que somente Deus é digno de toda a glória e de todo louvor. E ali Deus começa a achar um altar a partir de um coração ímpio que está se inclinando, reconhecendo a sua soberania e o seu poder. Só que Deus disse claramente que Nabucodonosor ia simplesmente viver uma restrição, voltar ao poder, mas o poder não permaneceria mais nas mãos dele, porque o tempo dele, o Senhor disse, passaria. Só que o que Deus espera? Eu tiro Nabucodonosor de cena, mas o altar fica de pé. Aí vem Belsazar e deixa o altar de lado e vive um momento. E Deus não tem problema nenhum com o momento de ninguém. Mas Deus quer que quem está vivendo o momento não esqueça da história. Porque a partir da história, se ele considerasse o capítulo 2 e o capítulo 4, eu estou falando aqui em tese, mas conhecendo a história, porque Daniel diz que Belsazar aqui não é alguém que nasceu, cresceu e não sabe de nada. Não, Daniel diz, você sabe da história, seu miserável. Ele sabe da história. Só que ele não considera a história. Ele não leva em consideração a história. E ao viver sem considerar a história, o momento vai matá-lo. Porque o momento não terá poder sobre a gente se na memória a história estiver viva. Mas se a história for desprezada, o momento acaba com qualquer um. E tem muita gente, lamentavelmente, que no momento acabam jogando toda a história fora. E eu sei que a gente canta e já cantou tantas vezes algumas canções que dizem a gente precisa considerar a história, não o momento. Só que Deus é o Deus que considera a história, mas também leva em consideração o momento, no momento em que alguém faz do momento o seu momento, sem considerar a história de Deus no seu momento. E isso é mal para alguém. Belsazar vai viver isso aqui. Então Deus está olhando para o homem e dizendo, viva o seu momento, mas não deixe de lembrar
que eu atuei na história. Se ele considera o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 4, ele consideraria duas coisas. Primeiro, que na visão da estátua de Nabucodonosor, Deus deixou claro que todo mundo tem um tempo para reinar. E que o tempo de alguns passaria, até que chegasse o momento em que Deus, com aquela pedra lançada sem mão, faria o seu reino prevalecer sobre a terra. Isso aqui é um ponto. Segundo, se ele considerasse o capítulo 4 de Daniel, ele no mínimo se moveria no momento em temor, porque ele descobriria que o homem é apenas um ponto. Ainda que Deus o fez como coroa da sua criação, o homem exaltado e soberbo diante de Deus, ele é apenas um ponto no nada, cujo fôlego de vida está nas mãos de Deus. Se Deus soprar, a beleza cai, a estrutura financeira desaba e tudo mais cai. Por isso, a importância de viver cada momento da vida com responsabilidade e temor diante de Deus. E aí, eu quero que você considere que quando eu estou falando desse momento aqui, eu não estou falando de gente que no caminho, no trajeto, se perdeu e de repente disse: meu Deus é melhor, meu Deus é maior, chorou, se arrependeu e voltou. Estou falando de gente como Belsazar, que começa, que está, que permanece e não tem desejo nenhum de parar com o que está fazendo. Esses são aqueles que fazem do momento o tudo. Esquecem a história de Deus na história, do lugar, da família, da casa, de tudo que já viveu. Deus é um Deus que sabe muito bem o que faz e como faz, o que realiza e como realiza, o que carrega e como carrega. Deus sabe muito bem o que faz. Ele olha e diz: eu já fiz a minha obra aí. É o suficiente para quem se levantar, quem se erguer, continuar olhando para cima e dizendo: olha, eu tenho meu compromisso com outras coisas aqui, mas eu tenho que dizer, o Deus de Daniel, no mínimo, é o mínimo que eu posso dizer, ele é grande. Eu devo a ele o mínimo de respeito. Belsazar não. Belsazar está ali. Prazer, sexo rolando solto. Se é nesses dias, a droga rolando solta. Tudo que é destrutivo para o corpo físico e para a vida do homem, quanto à vida desregrada que alguém vive e pode viver, Belsazar está praticando aqui. E Deus vendo. Aí você olha para o texto e se assusta. Como eu me assusto todas as vezes que leio. Porque Deus não desce. Como em outros momentos da Bíblia, você percebe Deus descendo. A Bíblia diz que o que Deus usa é parte de uma mão ali. E aquilo foi o suficiente para desestruturar a festa, desestruturar o momento que o rei vivia e desestruturar o próprio rei. Aquilo mexe com todo mundo, as mulheres que estavam dançando sensualmente, fazendo ali uma dança do ventre, o que seja. Para tudo, todo mundo ali treme, o coração de todo mundo fica gelado. A Bíblia diz que os joelhos do rei batiam um no outro. E ele fica se perguntando: o que é isso? Chama a gente de um lado e do outro, ninguém consegue interpretar. E aí é a vez de Daniel. E quando Daniel chega, Daniel está dizendo isso aqui para ele: olha, rei, eu vou te contar a história, porque o problema teu aqui é isso.
é que tu estás vivendo esse momento sem considerar a história. Porque se você considerasse no mínimo a história, você não traria para as suas festas, que Deus não tem nada a ver com ela e também não ligaria para ela. Se você ficasse com seus deuses de madeira, fizesse aí a miséria que quisesse, mas vivendo com seu momento, vivendo seu momento com suas coisas. O grande problema aqui, rei, é que você tem tomado um posicionamento de desconsiderar a história. E quando você traz os vasos da casa de Deus para cá, você está simplesmente deixando a história de lado. E Deus não esquece do que fez, do que realizou e dos sinais que deixou. E foi. Pois bem, tu esquecesse a história. E eu vou contar para você. Deus engrandeceu teu pai e o coração do teu pai se exaltou. Deus o abateu. Deus deu sinais aqui de que é um Deus fiel, mostrando a teu pai que ele levantou a Babilônia. Mas disse claramente também pelo coração dele que iria fazer a Babilônia cair. E tem mais. Tu agistes contra Deus quando mexesse nos vasos da casa de Deus. Porque aqui o teu pai, ele em algum momento decidiu considerar o meu Deus e o Deus dos hebreus, mesmo vivendo a vida dele, ligado às coisas dele aqui. Mas ele entendeu que deveria dar glória a Deus. Tu não destes glória a Deus, considerando que Deus foi quem fez da Babilônia o que fez, permitindo ela, inclusive, prevalecer contra o próprio povo dele por um tempo. Como tu não consideraste, teu preço já está estabelecido. Como assim, Daniel? Deixa eu te dizer. Toda essa situação aqui é para Deus ser conhecido por todo mundo que está aqui como Deus que tem a vida do homem nas mãos dele. Porque só Deus é capaz de entrar no momento da vida do homem e parar o momento do homem. É o que ele fez aqui. Que, Daniel? E o que Deus tem para me dizer no meio disso tudo aqui? Bom, dizer a você nada. Porque quando Nabucodonosor, que já havia dado glória a ele falou no capítulo 4. Você lhe escreve. E deixa para que eu, Daniel, fale. Então eu vou te falar. Mene, tekel, upharsin. 3 coisas estão acontecendo contigo por causa do teu momento e por causa do desconsiderar a história de Deus dentro da história da Babilônia. Primeiro, contou Deus o teu reino e acabou. Segundo, tirou das tuas mãos e o deu aos medos e aos persas. Terceiro, teu fim é chegado, tu morre ainda hoje. O rei parou. Eu disse, por que é assim? É a pergunta de qualquer um. É a pergunta de qualquer uma. Por que com Deus é desse jeito? Aí ele diria, sabe por que com Deus é desse jeito? Porque a sua vida está nas mãos dele. E com isso, a gente pode, a partir do verso de número 20, a partir do verso de número 23, considerar 2 grandes verdades. Porque quando Daniel diz que a vida do homem está nas mãos de Deus e Deus em si é aquele que está se apresentando, fazendo essas coisas através do que está escrito, Deus está dizendo para o homem 2 coisas. Primeiro,
que o cenário do homem, onde o homem atua, está sob o controle de Deus. Principalmente quando esse homem decide desconsiderar Deus dentro do cenário. O que Deus fez aqui? Deus mexeu com a festa. Você pensa que a festa continua? Não, parou aí. O rei queria que continuasse. Como? Ele disse, peraí, eu sei como é que faz aqui. Quando eu quero agradar alguém, um astrólogo, o que quer que seja, a gente veste ele do melhor e diz para ele, eu te dou poder. Pois bem, eu vou fazer isso, olha, eu te dou poder. Foi dizer isso para Daniel. Por quê? Porque ele queria que a festa continuasse. Só que a festa acabou. A festa acabou porque Deus mexeu no cenário. E aqui eu preciso dizer a você, porque você, nesse dia, está como um Daniel de Deus aonde você está. E é alguém que tem consciência de que a vida humana está nas mãos de Deus. Entenda que muita gente, cujo coração está endurecido, descobrirá Deus como um Deus que mexe no cenário dessas pessoas. Porque o Senhor mexeu, está mexendo, continuará mexendo no cenário da vida de muita gente, inclusive aquelas para os quais Deus te fez e está te fazendo útil nas mãos dele. Estou dizendo que você não está no cenário errado. Porque no cenário onde alguém profanou as coisas, ou às vezes disse algumas coisas, ou às vezes agiu de alguma forma, é o cenário que Deus vai mexer nele. E Deus não mexe em cenário dos homens sem ter testemunha dele. E se você é testemunha de Deus onde você está, entenda, Deus está mexendo com muita coisa por sua causa. E Ele te coloca aí para dizer, é Deus quem está trabalhando assim. É Deus quem está movendo as coisas assim. É Deus quem está fazendo assim até a gente reconhecer que somente Ele é digno de toda a glória e de todo o louvor nos momentos da nossa vida. Segundo, Deus não vai só mexer no cenário. Deus vai mexer na vida do homem. Porque quando Daniel fala aí sobre o que estava escrito, ele diz, olha, o teu fim é chegado. E a Bíblia diz no verso 30, mas na mesma noite foi morto Belsazar. Quando o texto faz menção a Belsazar como alguém que morre na mesma noite, está mostrando para a gente que Deus não é o Deus só que mexe no cenário, mas é o Deus que tem o relógio no pulso. É o Deus que tem o controle do tempo. Daniel já havia dito isso no capítulo 2, verso 21 e 22, dizendo que ele é quem muda os tempos. E aqui ele está dizendo, eu podia te dar mais vida, porque lembra de Isaías capítulo 38, quando Isaías ouviu a voz de Deus dizendo a ele, vai até aquele rei que eu disse que ele ia morrer, diga para ele que ele não vai morrer agora não, eu vou dar mais 15 anos a ele. Porque quem dá vida ou tira é Deus. Eu sei que às vezes a gente sabe, por determinadas coisas que se sofrem, ou vê alguém passando, sofrendo, ou às vezes até a gente mesmo passou ou passa por alguma situação. No nosso coração e na nossa alma, muitas vezes a gente diz para si mesmo. Muitas vezes a gente diz para a gente mesmo que aquele processo de enfermidade, de dor, aquilo ali foi o que fez alguma coisa com a pessoa. Realmente as dores e todo sofrimento é causado por aquele processo.
Mas entenda que quem tem o poder sobre a terra de tirar-lhe da vida é somente Deus. Deus está acima das dores, está acima das enfermidades. Se Ele quiser nesta manhã repreendê-la, não tem nada que impeça. Ele pode hoje estabelecer saúde sobre a sua vida, sobre a vida de quem Ele quiser nesse momento. Porque o tempo está na mão dele. Ele olhou para Belsazar e disse: não merece viver mais um dia. E claro que eu sei que não é por merecimento. Mas tem gente que decide com a vida dar glória a Deus e outros decidem zombar dele. Estes, Deus sabe olhar para eles e dizer: o relógio está na minha mão, você só tem um minuto. Por isso eu digo a você, não se deixe levar pelo que você vê. Porque às vezes pelo coração ímpio que está atuando em determinado ambiente, em determinado lugar, e agindo em determinado ambiente, em determinado lugar, você olha e diz assim: meu Deus, parece que só prevalece, vive bem, isso e aquilo, e você não sabe. Que Deus muitas vezes está com os minutos contados para alguém. Por isso anda no temor de Deus e não seja influenciado pelos Belsazar da vida. Fique na presença dele, porque Deus sabe o que faz. O que você não pode abrir, Deus está falando desta manhã que ele abre. No coração que você não pode chegar, Deus está falando que ele chega. Na sala que você não pode estar, ele está lá e ouve. E ele sabe o que se está fazendo e ele está dizendo: fique tranquila, você não está esquecido nem esquecida não. É que tem uma hora que Deus marca para plantar você dentro do lugar para dizer a alguém: ande com Deus ou vai morrer, senão as coisas vão ficar muito feias para você. Ande com Deus ou as coisas vão ficar feias. Porque Deus tem uma mensagem que Ele dá ao coração, principalmente quando há corações na sala do banquete, zombando da santidade dEle, zombando da pureza dEle, zombando da grandeza dEle. É por isso que você não precisa andar com medo de nada nem de ninguém, porque é Ele. Ele disse: Daniel, diga para ele que eu estou escrevendo, que o tempo dele acabou. Você imagina Belsazar, a Bíblia não diz como, de que jeito, de que forma, mas vai lá, um sopro de vida que Deus dá vida ao homem, como um sopro também pode tirar. Belsazar cai e desarma-se, sabe, o orgulho. O homem que despreza a história, despreza o altar de Deus, despreza a santidade de Deus, cai o orgulho. É por isso que Deus nos chama para andar nele e com ele. Por isso fica com teu coração firmado em Deus. Fica com teu coração firmado nas coisas de Deus. Fica com teu coração firmado nas promessas e nas palavras que Deus empenhou. Deus te plantou onde te plantou, daqui a pouco tem uma palavra que Ele vai te dar. Agora não se inquiete por ver alguém fazendo alguma coisa que ofende a santidade de Deus e que atinge sua fé. Deus sabe muito bem como trabalhar. Pastor, você está falando de um Deus vingativo? Pastor, não. Estou falando de um Deus soberano, diferente. O mesmo Deus que viu Ananias e Safira, em Atos dos Apóstolos capítulo 5, entrarem na sua presença, querendo mentir ao Espírito Santo, e o fôlego de vida faltou a eles, morreu os dois. É o mesmo Deus que continua trabalhando por gente que é testemunha dele. E aqui eu quero dizer duas coisas. As coisas de Deus são guardadas por Ele.
Porque quando os vasos foram profanados, não havia quem defendesse, mas Deus entrou para defender. Meu Deus. Segundo, aqueles que andam com Deus, Deus sabe chamá-los e inseri-los em um contexto onde o nome do Senhor será honrado através deles. Daniel estava esquecido, mas quando Deus entrou em cena, é necessário que alguém que tem Deus na vida também entre. Deus não é honrado sozinho. Por que eu estou usando essa expressão? Porque Deus decide fazer dos homens que andam com Ele em uma geração perdida e sem comprometimento com Ele, homens honrados diante da honra que Deus recebe e da honra que Deus tem. Por que Deus não dividiu isso com os sábios da Babilônia? Porque Deus queria fazer com que um crente que anda com Ele fosse destacado ali. Tanto é que depois de Belsazar, Daniel vai se tornar junto a Dario, ou a Dário, como se queira chamar, uma voz de Deus e um instrumento de Deus ali. Passou por Nabucodonosor, passou por Belsazar e chegou até Dário. Caiu Nabucodonosor, caiu Belsazar e Daniel continuava de pé, porque era crente dentro de um território onde tinha gente querendo zombar de Deus. Mas Deus preserva e guarda os seus. E eu estou profetizando que a sua vida está protegida, por isso fique tranquilo. Fique tranquila, porque a sua defesa não é de homens, sua defesa é de Deus. Fique em paz, porque não é você que vai precisar arregaçar as mangas para resolver. É Deus quem vai trabalhar nos detalhes da sua existência. O nome dele vai ser engrandecido dentro deste contexto. E eu sei que tem gente que vai ouvir o tic-tac de Deus e vai dizer: o que é que eu faço? Só que Deus já estará sendo glorificado através da sua vida. Fica tranquilo e tranquilo. Nenhum cenário que Deus te inserir, Ele vai te inserir para vergonha. Porque Ele é o Deus que tem a sua vida nas mãos dEle. Você ainda crê que a sua vida está nas mãos dEle? Então fique em paz, porque Ele sabe onde vai te colocar, Ele sabe a porta que vai abrir, e os homens não têm controle sobre isso. Quem tem é Ele. É Ele quem sabe para onde vai te direcionar, para onde vai te instruir, para onde vai te mover, para de onde vai te trazer. Ele sabe o que é que está fazendo, Ele tem planos com a tua existência. E o nome dele será engrandecido ainda no teu caminho. Eu vou dizer de novo: Deus será glorificado na tua vida. Ah, quantas coisas Ele ainda há de proporcionar ao teu coração. Descansa nele, porque Ele sabe muito bem como está movendo as coisas. Ele está abrindo as portas que ninguém pode abrir do jeito dele. Fica em paz, porque a tua vida não está nas mãos de Belsazar. A tua vida está nas mãos de Deus. Porque se Daniel diz que para um coração ímpio daquele, a vida daquele ímpio estava nas mãos de Deus, imagine a sua, de quem eu tenho. Você está guardado e amparado. Entra de cabeça erguida, sai de cabeça erguida. Deus já resolveu o que precisa ser resolvido. A conta chega para quem não tem, mas a recompensa chega também para quem é fiel a Ele. Foi Belsazar sair de cena. Eu não sei quem vai pegar. A Bíblia termina no capítulo 5, falando de Dario, e no capítulo 6 coloca Daniel, logo de início, como um homem honrado
diante do Rei. Deus vai fazer muito mais. Fique em paz, porque as portas vão abrir de uma forma que você nunca esperou, porque a sua vida está nas mãos dele. Ele é o Deus que tem a vida do homem nas mãos dele, e ele sabe como entrar aonde você não pode. Deus está abrindo portas grandes para a gente que está chegando nessa live, nessa manhã. Deus está abrindo portas grandes. Deus está movendo as águas. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Está fazendo o nome dele ser glorificado na vida daqueles que o amam. Recebe da parte dele força. Recebe da parte de Deus graça. Recebe da parte de Deus uma unção especial. Para erguer a cabeça e saber que Deus vai te colocar no lugar que Ele quer te colocar e vai te mover para coisas maiores. Eu sei que às vezes alguém não entende, mas Belsazar desce para Dario subir, e com a subida de Dario, Daniel sai do esquecimento para o lugar que deveria estar em todo o tempo, o lugar de honra. Eu gosto porque quando Daniel chegou, Belsazar disse: és tu mesmo, Daniel? Ele disse: eu continuo crendo, eu ainda sou o mesmo. Deus está guardando sua vida, fica nele. Ei, nós, feche seus olhos, se você puder, por 30 segundos. Eu sinto a presença do Deus vivo, falando, ministrando e se revelando neste reúne. Banias, Benegadoevas, Enidaratakiantui, Eriorioromobandia, Eninasti da Kawantu Tomutokomuba na Andia daqui Andia, Enina atacando do Udo e o Revovácia. Há uma glória de Deus sobre as nossas vidas. Se eu fosse você, aonde estivesse, abria as mãos, o coração e deixava o Eterno trabalhar, porque Ele marcou este dia para te dizer: descansa! As coisas não vão terminar como parecem. Deus está te inserindo em um lugar de destaque. Ele vai mostrar que Ele é o Deus que tem a tua vida nas mãos dEle. Emidio, levou-as. Prepara teu coração, porque o que vem de alegria vai superar o teu tempo de esquecimento. O tempo do abandono, o tempo da solidão, o tempo da falta de abraço. Ei! Deus ainda está cuidando. Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está movendo as mãos. Ei, Deus ainda permanece Deus que abre o que ninguém pode abrir. Ainda permanece Deus que coloca nas mãos ouro, coloca nas mãos prata de quem Ele quer. Ele ainda permanece Deus que levanta quem quer, move quem quer, honra quem quer, onde quer honrar. Ei, descanse nele. Você não está servindo a um Deus que não tem compromisso. Ele honra a palavra dele na sua vida.
As promessas podem ser antigas, mas Ele ainda é fiel com as promessas que fez. E Ele ainda exaltará o nome dEle. O que tu estás vivendo agora nem se compara ao que Deus ainda proporcionará a ti e aos teus. Recebe dEle um abraço hoje. Meu Deus, que coisa linda. Há uma unção de Deus invadindo este lugar onde tu estás. Há uma presença de Deus confirmando, porque o Senhor ainda cuida. Tuas lágrimas serão transformadas em bons risos e alegria. Deus está mudando a tua realidade, a tua história. Não te inquieta. Deus sabe onde te plantou e sabe o que vai fazer contigo a partir deste lugar. Está chegando a hora do sinal de Deus. Ele ainda vai mostrar que Ele age, que Ele ainda trabalha, que Ele ainda move. Eu estou sentindo a presença dEle nesta manhã. Ele é rei, Ele reina, Ele é rei, Ele governa, Ele é rei, Ele domina, Ele é rei. E está trabalhando por aqueles que nele esperam. Recebe de Deus graça para caminhar, porque não terminou o projeto. Não estás esquecido, porque Deus ainda tem honra para a história daqueles cuja vida está na mão dele. E se você sabe que a sua vida está nas mãos dele, porque Daniel disse a Belsazar, a tua vida está nas mãos de Deus. Imagina se o cara que profanou os vasos da casa de Deus, a vida dele estava na mão de Deus, quanto mais a sua que adora a Deus. Deus vai ainda fazer coisas muito grandes. Deus vai honrar as palavras, Deus vai honrar a fé, Deus vai honrar a tua sinceridade, Deus vai honrar a tua busca, Deus vai honrar as tuas sementes, Deus vai honrar a tua adoração. Celebre a Ele, porque Ele está agindo por você. Querido Deus, muito obrigado por este dia na tua presença, esse tempo precioso de aprendizado da tua palavra. Continua, Senhor, trabalhando no meio do teu povo. Guarda os nossos corações durante todo este dia, nos dá um dia de paz. Guarda nosso regresso amanhã para esta live aqui, porque amanhã pela manhã vamos estar concluindo, Senhor, no capítulo 6 de Daniel. E nós estamos te conhecendo mais, porque tu és poderoso para fazer além do que pensamos e imaginamos. Toma a frente da Santa Ceia que teremos amanhã com os teus filhos, porque já há quase 4 anos estamos aqui todos os dias, sendo canal para corações e vidas, e que bom que gente tem sido edificada aqui pelo YouTube, pela web rádio, pela web TV, pelo trabalho de aconselhamento, pelo seminário bíblico e por tanta coisa que a gente tem feito para o Senhor. Muito obrigado, e eu peço ao Senhor em 2024, abre mais o céu, abre mais a porta, dá-nos mais graça e nos mostra a tua fidelidade em todo o tempo. Nós te louvamos porque o Senhor é digno de todo louvor, digno de toda glória, digno de toda glória. Continua, Senhor, sustentando. Alcance a vida da irmã Renata Santos, alcance a vida da Natália, alcance a vida, Senhor, da irmã Fernanda, do irmão Souza, da irmã Eunice, do irmão Clóvis, da irmã Luciana, irmã Wanda. Alcance a vida da irmã Roberta, a vida de cada um, a irmã Cristiana. Meu Deus, alcance o teu povo. Muitos que estão me ouvindo estão como Daniel, Senhor, na sala de Belsazar. Mas tu vais glorificar o teu nome através deles. Tu vais mostrar que o Senhor é na boca deles, nas mãos deles, nos pés, na vida deles.
Tu vais honrar a entrada, tu vais honrar a saída, tu vais honrar o teu nome neste negócio. Cuida dos teus filhinhos e das tuas filhinhas que são tão amados por nós. Alcança todos nós debaixo da tua proteção, da tua graça. E nos acolhe com amor e em amor. Porque somos teus, tu és nosso. E o teu nome em tudo será engrandecido. Eu te peço, fica conosco, Pai, e nos ajuda a continuarmos crescendo no amor à tua palavra, porque quem ama a tua palavra cresce. Quem ama a tua palavra vive novas coisas. Quem ama a tua palavra respira um ar e uma glória diferente. Obrigado pela tua palavra que nos firma, nos sustenta, que alimenta em nós a fé que subsiste e prevalece contra tudo e todas as coisas. Continua conosco, Senhor. No nome de Cristo Jesus, abençoe todos aqueles que não puderam assistir nesse momento, mas que estão assistindo depois da gravação. Nos abençoe fortemente junto com as suas famílias. É o que eu te peço. Emelior, revovácia. Nidaste da andandio. Auit ligar a tu cambiar meri en yoyes nehenda di agatias ni erege de genio revovandia andia. Benindere e da gata canome movandias. Eu te peço no nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, para a tua glória. Alcance a vida da missionária Érica, a vida da irmã Cêcia, de todos mais, pastor Gilvan, pastor Eliane. Alcance a vida do teu povo que tem orado conosco. Irmã Rose, a irmã Fabiana Kelly. Jesus, alcance sua filhinha, dê vitória a ela neste dia. Abençoe a cada um de nós, para a tua glória. Amém, amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos que estiveram conosco, uma ótima tarde carregada da graça e da bênção de Deus. Amanhã nós estamos de volta às 9 da manhã e também às 19 horas. Amanhã nós teremos a nossa Santa Ceia. Se você desejar participar acompanhando ao vivo, né, cantando, louvando a Jesus e ceando conosco, você tem aí a oportunidade de fazer. É só preparar aí o seu pão, o seu suco de uva. Participe, seja edificado. A cada momento Deus tem nos abençoado de uma forma especial, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.